Ó Maria concebida sem pecado, Jesus manso e humilde de coração, os queridos, hoje a palavra traz para a gente diversos ensinamentos, e é tão maravilhoso o fato de a gente ter a capacidade de compreender, guardar no nosso coração e viver, porque a gente sabe que à medida que nós ouvimos a palavra, ela vai se transformando dentro do nosso coração numa força interior, ou seja, não basta apenas escutar e entender, mas ela precisa fazer um efeito aqui dentro, se transformar, não simplesmente numa força interior, mas num caminho de vida. E a gente ouviu hoje o Salmo responsorial que disse assim: estava pensando na Senhora, em você, no Senhor, em cada um de nós. O Salmo falava a respeito da nossa vida e dizia assim: aqueles que vão pelo caminho chorando e lançando as sementes. E aí a gente começa a ver que também nós temos o nosso caminho, que também a gente vai lançando as nossas sementes. Quem educa filho, você está lançando sementes, sim ou não? Quem está de alguma forma cuidando de alguém, você está lançando sementes, sim ou não? A Bíblia está falando de você. A Bíblia está falando de você, que ela está dizendo que aqueles que vão pelo caminho jogando a semente no meio da dor, da lágrima, a Bíblia está lembrando da gente que tem problemas, que sofre, que tem ansiedade, que tem depressão, que está na luta, mas que não desiste. A Bíblia está falando de você. A Bíblia está dizendo: aquele que vai pelo caminho lançando a semente em meio às lágrimas, eles serão recompensados, e o caminho da sua volta será um caminho de alegria, colhendo os frutos e vibrando pelas graças que Deus nos dá. Amém, minha gente? Olha, isso é para mim e para você. A não ser que você tenha uma vida muito boa, arrumada, perfeita, a não ser que você não precise mais semear, a não ser que você não chore mais, aí a Bíblia não fala de você. Mas eu tenho certeza que a Bíblia está falando da gente, que está passando por essa vida aqui nesse mundo, chorando entre lágrimas, mas não deixa de semear. E é muito profunda essa palavra, por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim: não vale a pena semear. Tudo que acontece contrário vai te dizer assim: não vale a pena semear mais dentro da minha casa, não vale mais a pena semear no meu casamento, não vale mais a pena semear lá no meu ministério. Por quê? Porque o mundo está fazendo força contrária ao movimento que você está fazendo de buscar a Deus, do impulso que você está dando de subir, de pular, de voar, de encontro à vontade de Deus, e o mundo está puxando. E é exatamente por isso que enquanto você está semeando e as coisas acontecem de forma contrária, é para que você deixe de semear. Mas você não pode deixar de semear, porque a Bíblia está dizendo: é pelo caminho, no meio das lágrimas, que a gente vai jogando. E pode saber de uma coisa: quem semeia vai ver o fruto da sua semeadura. Amém, minha gente? Saiba disso. Às vezes a gente fica com medo, vale a pena cada sacrifício. E é abençoado todo aquele que continua. É abençoado todo aquele que não desiste. Sabe, talvez você estivesse realmente precisando ouvir isso no dia de hoje, porque o coração humano, a mente humana, às vezes se cansa, e às vezes a gente perde mesmo as forças. Mas é maravilhoso, é poderoso para nós cristãos virmos para a casa de Deus, virmos em um encontro do Senhor, porque Ele nos relembra quem nós somos, Ele relembra quem Ele é na nossa vida, e isso renova a nossa vida, renova a nossa força a tal ponto que a gente, com as mãos cheias de semente, não deixamos de semear. Continua, no meio das lágrimas vai jogando, não duvide, porque vai ter fruto. E lembre a segunda parte: quem assim faz no caminho da ida, quem assim no caminho da busca, quem assim faz no caminho do sacrifício, a Bíblia diz que ele vai voltar recolhendo seus frutos e celebrando a vitória. Foi o que aconteceu hoje no Evangelho. E se a gente pudesse pensar
em algumas palavras, para resumir o caso daquele homem que grita e que pede ajuda de Deus, a gente podia resumir em algumas poucas palavras. Aquele homem, em primeiro lugar, ele busca, ele grita a Deus, ele persiste. Primeira palavra é perseverança. A segunda palavra é renúncia. E a terceira palavra é segmento. Aquele homem persevera. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele gritou. Ele gritou, filho de Davi. E o que acontece? Olhe para o padre. Jesus ouviu. Jesus ouviu a palavra, mas a palavra diz que Jesus não respondeu nada. Em outras palavras, Jesus estava esperando a perseverança daquele homem na vida de oração. Jesus estava olhando e dizendo: eu quero que ele não desista, eu quero que ele não seja raso, eu quero que ele seja profundo, eu quero ver até onde ele vai. E a Bíblia diz que ele precisou gritar de novo. Sabe, meus amados, eu aprendi uma coisa na minha vida: que Jesus, nosso Senhor, que passa pela nossa vida e sempre escuta as nossas orações, preste atenção, de vez em quando, Ele se atreve a passar mais próximo de nós, para que a gente se atreva a gritar com mais força: filho de Davi. Amém, minha gente? Ele passa de vez em quando mais próximo de nós, para que a gente tenha força de chamá-lo ainda mais forte. Foi isso que aconteceu. Aquele homem perseverou na oração, aquele homem perseverou naquilo que ele acreditava, e ele disse: eu não vou mais perder tempo. Sabe, quando a gente arquiteta muito a forma com a qual Deus tem que agir e fazer a vontade dele, a gente perde muito tempo. Quando a gente pensa que Deus só vai fazer a obra se tiver aquele fulano, aquele jeito, esquece, é do jeito do Senhor. E o que cabe a mim, o que cabe à senhora, você é perseverar. Não deixa de orar. Está dando dificuldade, está na luta, não está assumindo o resultado. Continua. Sabe por quê? Eu aprendi nesses anos que a constância em Deus é que traz os frutos mais saborosos na nossa vida espiritual. Cara, quando você é constante, quando você é capaz de ir contra todas as circunstâncias, e por isso que é maravilhoso na vida do cristão. O cristão não é aquele que está aberto a estar com Deus só nos momentos bons. Não, a gente não está, refém das circunstâncias positivas. Não, a gente está com o Senhor no dia de chuva, a gente está com o Senhor no dia de sol, no dia bom, no dia que não é tão bom, mas a gente está lá constante, na busca, batendo a porta, insistindo e não deixando de buscar o Senhor. Ele perseverou. Mas aí Jesus percebeu, foi até aquele homem e disse: tudo bem, vem. E aí foi o segundo movimento daquele homem, que foi a renúncia. Você deve ter percebido o que a palavra disse. E precisamente o Evangelho de Marcos diz assim: aquele homem lançou fora a capa que ele possuía. E aí você imagina, a Bíblia diz daquele homem que ele era cego e que ele era mendigo. E ele vivia na rua. E a única coisa que ele tinha como sentimento de proteção era aquela capa. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele não duvida. Quando o Senhor chama, depois de ver a sua perseverança, ele lança fora tudo que ele tinha de segurança. Aquele homem, em outras palavras, disse: eu estou deixando a minha condição, eu estou abandonando a minha condição de pobre coitado. Eu sou necessitado, eu estou renunciando e estou indo ao encontro do Senhor. Olha, querida, a gente tem que aprender uma coisa. Para você que está aqui hoje pela primeira vez, para você que tem aqui 10 anos, 20 anos dentro dessa igreja, você deve ter aprendido, ou você deve ter escutado em algum momento, que a gente vai sempre precisar dar alguma coisa. Quem está chegando hoje pela primeira vez, aprenda: não é o que eu vou receber de Jesus, não, mas pergunte: o que eu preciso deixar aqui diante do altar. Por quê? Porque aquele homem entregou ao Senhor aquilo que causava mais segurança para ele. Aquela capa representava para ele tudo que ele tinha. Mas para que Deus quer isso? Cara, Deus não quer muita coisa não. Mas Ele quer fazer com que você entenda que se você deixar as capas da vida para colocar nele a tua segurança, vai dar tudo certo. Amém, minha gente?
Ou seja, o que o Senhor está lembrando para mim, para você, é: você pode ter tudo que você quiser, mas o dinheiro, as amizades, o teu trabalho e todas as realidades da tua vida não podem ser a tua segurança, senão o Senhor teu Deus. Enquanto Deus não for a tua segurança, você vai estar lá como aquele homem cego que não enxerga a glória de Deus, aquele homem que está completamente afastado. Por isso que ele era mendigo, ele não tinha riqueza, a riqueza do amor de Deus. Aquele homem perseverou na oração, ele renunciou. Mas assim, antes de falar que aquele homem seguiu a Jesus, eu queria dizer uma coisa. Cara, você já se perguntou por que Jesus falou? Aquele homem veio, obedeceu, e Jesus disse: mas me diga para mim, o que você está querendo? Por que Jesus perguntou isso? Eu acho que essa pergunta, ela é mais atual para os nossos dias do que para aquele dia. Essa pergunta faz muito mais sentido para a gente hoje do que para aquele cego naquela época. Mas por que, padre, que faz sentido para a gente hoje? Porque a gente tem visto as pessoas numa inconstância tão grande, que ao mesmo tempo que busca a Deus, se afasta dele. Ao mesmo tempo que deseja a presença, é inconstante a tal ponto de esquecer tudo que viveu, tudo que recebeu de glória, de bênção. Em outras palavras, Jesus chamou aquele homem e disse assim: vem cá, filho, o que de fato que você quer? Já sabe, gente, isso é maravilhoso, porque aquele homem, ele já tinha dado um passo de fé. Quando ele jogou fora aquela capa, ele renunciou à sua segurança e disse: Senhor, eu quero que a minha segurança seja o Senhor. E mesmo assim Deus perguntou: mas me diga, fala para mim o que você quer. E ele está perguntando isso para a gente também. Em meio às nossas inseguranças, em meio às nossas inconstâncias, o que de fato a gente quer? Jesus respeita tanto a gente que ele diz: olha, eu não vou te curar não antes de que você seja capaz de ser responsável e seja capaz de dizer o que você quer. E aquele homem é curado. E a Bíblia diz que um sinal mais claro de quem é curado é o seguimento de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: somente segue o Senhor aquele que é curado. Fala para o irmão: não tenha dúvida, enquanto nós não nos curarmos, enquanto o Senhor não fizer a sua obra, não vamos seguir a Ele. Diga para ele assim: você pode admirar o Senhor, você pode ter admiração, mas seguimento, somente para quem é curado, meus amados. Somente para quem é curado. Somente para quem é curado. Somente para quem é curado. Posso até falar uma coisa, desculpa dizer. Leva tempo para a gente aprender isso. Porque a gente muitas vezes não sabe distinguir aquilo que me dá prazer, aquilo que é maravilhoso. Seja um instrumento que eu toco, um microfone que eu manuseio, seja um trabalho que eu realizo na igreja. Cara, isso é muito bom e me dá prazer. Posso dizer para você, tomara que você aprenda o quanto antes que isso só não vale. Deus está precisando muito mais de pessoas que amem a Ele, que sirvam a Ele, porque foram curados. Amém, minha gente? E aí depois que você é curado, você pode fazer o que for necessário, e vai dar fruto, e vai abençoar as pessoas, e vai fazer sentido para a tua vida, e vai florescer. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante, para eu rezar por ti. Você que já entendeu o que Deus quer falar com você. Pai, nessa noite, nós abençoamos cada um dos irmãos que aqui estão. Eu sei, Deus, que eles estão lançando as sementes no meio das lágrimas. Eu sei, Deus, que eles estão passando pelo caminho do vale da sombra da morte muitas vezes. Mas eu tenho visto, Senhor, que muitos irmãos não têm deixado de semear. Eu sei, Deus, que o Senhor escolheu essa palavra para alimentar a nossa semana hoje, e nós nos agarramos a ela. Eu sei que aqueles que têm andado nesse caminho e não têm abandonado a semeadura, eles voltarão cheios de frutos, Senhor. Eu abençoo a vida dos nossos irmãos, de cada um, daqueles que estão em casa, para que a gente possa perseverar, para que a gente tenha a capacidade, Senhor, de ouvir os teus passos e de gritar cada vez mais com confiança. Senhor, nós aqui estamos porque nós colocamos a nossa segurança em tuas mãos. Nós lançamos também a nossa capa, Deus. E cada um, Senhor, tem um tipo de capa. Cada um, Pai, tem uma capa que tem um significado, um nome. E nós amamos as pessoas,
Nós amamos viver nesse mundo, mas a nossa segurança, Pai, está nas tuas mãos. O nosso futuro está em tuas mãos. Tudo que nós temos de mais precioso, Senhor, está nas tuas mãos. E é por isso que a gente te agradece. Porque em meio à perseverança, em meio à renúncia, o Senhor nos cura e nós seguimos o Senhor. Ah, meu amado, olha, não tem notícia ruim, não tem contra-testemunho. Acontece o que acontecer, eu sei que eu seguirei o meu Senhor e meu Deus. Amém, igreja? Senhor, nós abençoamos para que o Senhor possa fortificar os cristãos. Oh Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor, que são lançados nesse mundo e desafiados a manterem fiéis, Senhor, os seus passos no teu caminho. Por isso, Senhor, dá perseverança. Por isso, Senhor, faz com que esses homens e essas mulheres não olhem para trás. Sigam, e sigam, e sigam. Não seguimos a homens, não seguimos. Mas o teu, Senhor, o teu nome é o motivo do nosso seguimento. Eu abençoo, querido, a sua vida, o seu trabalho. A você que está aqui nessa igreja pela primeira vez, e digo: Deus é por você. Te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,